tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Desistência por Vitão confirmada. Fred de volta, mas a notícia é ruim. Fala pessoal, muito bom dia. Chegando neste domingo, por enquanto de sol, aqui no litoral, para trocar essa ideia com vocês e falar de internacional. Todo dia, assuntos novos, assuntos que a gente tem que tratar com vocês e trocar essa ideia a respeito de Inter. Vamos lá, eu vou te pedir que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo para mais colorados. Cara, a importância de tu deixar o like é que tu ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é bacana e indicar para mais pessoas. Dito isso, vamos falar um pouquinho de Inter, porque alguns assuntos são necessários a gente trocar uma ideia. E um dos assuntos, até não é uma situação de... olha, será que vem? Possivelmente vem, que é do Fred, o Fredinho, tá? O Fred essa semana movimentou a imprensa mineira, com a questão do Atlético Mineiro, demonstrou interesse em repatriar esse jogador. Bom, vamos lá. Esse jogador já deu entrevistas que, se voltasse ao Brasil, gostaria de jogar no Internacional, mas ele também tem um carinho muito grande pelo Atlético Mineiro. Mas sempre deixou claro que o Inter talvez fosse sua preferência. Mas a questão do Atlético está reformulando seu elenco, já visando o Campeonato Mineiro, Brasileiro, Libertadores, tudo que eles têm para disputar esse ano, nem sei se eles estão na Libertadores, acho que na Sul-Americana, agitou o mercado, porque, o Fred, aí fica aquela torcida enlouquecida, tem que tentar, se o Fred está voltando. Bom, o Fred não está voltando para o Brasil, tá? Se ele estivesse voltando, a prioridade dele seria o Sport Clube Internacional, fato. Isso eu posso te garantir. Detalhe, ele está muito bem na Turquia, no Fenerbahçe. Não tem interesse em sair nesse momento. Outro detalhe importante, ele tem contrato até o final de 2027 na Turquia. Então, é difícil tirar esse jogador de lá. Cara, ele chegou ao clube turco em 23, nós estamos em 25, por 10 milhões de euros. Tem um vínculo até 2027... e ganha muito dinheiro. E tá bem lá, tá tranquilo, tá jogando, tá super de boa, então não tem a vinda dele pro Brasil agora no final de 2025, não tem a vinda dele pro Atlético Mineiro, e se ele viesse pro Brasil, a gente pode afirmar, pelas entrevistas dele mesmo, que ele viria para Porto Alegre, tá? Então, a gente pode até tratar de Fred, mas no final do ano que vem, talvez, que ele consiga uma liberação antecipada. Por enquanto não vamos tratar dessa ilusão. Bom, nós temos outra negociação rolando, que é a do Vitão, que ainda não... falta detalhes, tá? Mas esses detalhes que impediam é que já tinha um acerto do Vitão com o Cruzeiro. Já tinha um acerto de salários do Vitão com o Cruzeiro. E o Flamengo entrou forte na negociação, o Inter gostou mais da proposta do Flamengo. A direção do Cruzeiro está irritada que não entre em leilão por jogador. Então, vamos lá. Uma das coisas que o Inter mais prega sempre na sua direção é que não vamos entrar em leilão. E acabou fazendo um leilão por Vitão neste momento na sua venda. Mas o Cruzeiro não quer entrar em leilão, se irritou, até poderia pagar um pouco mais pelo jogador, já que já tinha um acerto com esse jogador e organizar a vida dele. Porém, não, o Cruzeiro se irritou, o Pedrinho disse que o clube está fora da negociação, então deixando as portas livres e abertas para o Flamengo. No momento que o presidente do Cruzeiro, o dono da SAF, o cara que manda em tudo, diz estamos fora, não importa que agora o Vitão tenha um salário acertado com o Cruzeiro, ele vai ter que organizar sua vida para o clube que o Inter está negociando, que é o Flamengo. E vamos lá, por favor, né, Vitão? É simples, acerta o salário. Que não teve um acerto ainda salarial entre Flamengo e Vitão. Questão de empresário, questão de troço, ainda não teve um acerto totalmente financeiro para que Vitão se torne jogador do Flamengo em 2026. Mas o Inter está tranquilo que nas próximas horas a coisa vai
vai resolver e vai sair. Tu quer ver, ó? O desafio agora principal é o acordo entre Flamengo e Vitão, que eu tinha acabado de falar. Alguns problemas dificultam a assinatura do contrato. Primeiro é a comissão que o atleta vai receber. Sempre tem uma comissão numa negociação, né? O acordo com o Cruzeiro é 10% do valor da transferência. Então, nós estamos falando de uma transferência de 7 milhões de euros, 700 mil euros era o acordo do jogador. No Flamengo, o Flamengo não paga mais que 7,5% do valor da transação de comissão. Então, é isso. E além dessa postura, o Flamengo autorizou um outro agente a conversar com o Vitão. Não, isso desagradou um pouco o empresário do Vitão. Cara, são pequenos ajustes que precisam ser feitos para se concretizar essa negociação. Mas, sim, dá para afirmar que Flamengo e Vitão vão entrar num acordo e o jogador será do Flamengo. Bom, te falei de duas situações que eu te trouxe no vídeo de hoje, mas eu quero te falar de mais. O Inter tem até terça-feira, que é o prazo que o Luiz Gustavo de São Paulo deu ao Internacional para definir a sua vinda ou não para Porto Alegre. O Inter que travou um pouco essa situação em função do Fernando querer ou não retornar a jogar futebol em nível profissional e o Inter ser o primeiro da lista porque tem no contrato essa situação do Internacional ter a prioridade pela contratação do Fernando. Contratação que eu digo é chegar de novo, mas não tem que pagar nada, é só acertar os salários. Então até terça-feira o Inter deve definir essa questão Fernando ou Luiz Gustavo. Os dois não vêm. É um ou o outro. Até por questão de idade, por questão de outras situações. Bom, o Internacional não deve fazer anúncios nessa virada, até a virada do ano. Por quê? O jogador mais próximo do Inter é Pedro Raul. Pedro Raul que tem inclusive curtido postagens, quando a gente fala dele, no meu Instagram ele curtiu já 2 postagens. É um jogador que vai vir para o Internacional, ponto. Porém, ele tem contrato até 31 de dezembro com o Ceará e por questões legais... Não é legal, por mais que o Ceará saiba que ele não vai ficar, já se liberou lá e tudo, não é legal tu apresentar um jogador que tem um contrato em vigor. Então, por questões jurídicas, é melhor esperar a virada do ano. Outro caso que bem parecido com isso é o Fabinho Soldado, que já acertou com o Internacional para ser o executivo ano que vem, mas tem contrato... Já fala do Corinthians, já disse que não vai ficar, ele disse que não vai ficar, foi feita uma coletiva e tudo, mas existe legalmente um contrato até 31 de dezembro. E se esse contrato existe, tem que ser respeitado pelo menos o contrato. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, o Inter começa a fazer anúncios. Jairo, pode rolar algum anúncio neste momento? O anúncio que poderia rolar neste momento é o Fernando, porque ele está livre no mercado. Então, um jogador livre no mercado, o Inter poderia contratar, não ficaria uma coisa antiética de pegar um cara que tem contrato até 31. Então, o Inter vai cuidar muito dessa questão do contrato dos caras. Até 31 de dezembro, quem tem contrato até 31 de dezembro, por mais que já tenha se despedido do clube, já tenha saído, já tenha feito tudo que fez, ele não vai ser apresentado pelo Internacional, que vai ter esse resguardo jurídico para não ter problemas. Valeu? Dito isso, deixa o like, te inscreve no canal. Se possível, te torna membro, custa só R$ 2,99. Abraço!